a gente volta a falar sobre o impasse em Brasília, com o governo aí tentando achar uma saída para o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Tem bastidor da política, tem bastidor da economia, então a gente já aciona os dois de uma vez. Juliana Rosa aqui do meu ladinho. Boa tarde, Ju. Oi, Dri. Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde a vocês que estão aqui com a gente. E Rodrigo Orengo, lá de Brasília, já posicionado para falar com a gente também. Boa tarde, Orengo. Bem-vindo. Boa tarde, Adriana, Ju, boa tarde a todos. Começar pela Ju hoje. Ju, traz os bastidores aí de como é que está a situação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não tem alternativa, mas como é que vai ser? Pois é, a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Então, qual é o caminho, né? Se tivesse um caminho, já teria escolhido um caminho que fosse certamente menos problemático do que o IOF. O que eu apurei nos bastidores é que o governo parece que teve uma estratégia de colocar o bode na sala para poder forçar uma tentativa de vamos ver então agora, já que vocês não gostaram, vocês me ajudem a tirar o bode então. Onde é que corta, né? Onde é que corta. Então, ontem teve a reunião dos bancos ali com o Ministério da Fazenda e os bancos mostrando que do jeito que está, não dá para ficar, que vai aumentar muito o custo do crédito para pequenas empresas e que isso vai gerar uma pressão preocupante de inadimplência. E a Fazenda falou, tá bom, vamos então estudar então as medidas e tal. E aí o Congresso, agora o presidente da Câmara dá 10 dias para que haja então uma outra proposta alternativa, e aí a Fazenda diz que está ali disposta a negociar com o setor produtivo, com o Congresso, mas no fundo o que eu senti ali conversando nos bastidores é que o Ministério da Fazenda está sozinho. Ele olha para o Congresso e vê que não tem como conseguir aprovar outras medidas de aumento de receita. Eles conseguiram o que teria chegado no limite na avaliação deles, que foram as medidas que já foram aprovadas, que é aquela cobrança do imposto sobre fundos exclusivos, que é fundos de altas rendas que não pagavam imposto de renda, da mesma forma que fundos de investimentos, né, comuns, aqueles investimentos de brasileiros no exterior que também tinham benefícios. Então, eles conseguiram avançar com algumas retiradas de subsídios e o que eu ouvi é que existe um lobby muito grande no Congresso e que eles não veem espaço para conseguir continuar esse caminho de retirada de subsídios para que o governo aumente a receita. E do lado da despesa, eles também não estão tendo espaço político dentro do governo para poder fazer cortes estruturais, mudança de regras para mexer, fazer um corte para valer no ritmo de crescimento ali das despesas públicas. Eles ficaram encurralados, apertaram o botão de emergência do IOF, sabendo, obviamente, que eles têm uma emergência, precisam fechar as contas, não podem entregar as contas sem ter o que eles estão prometendo, que aí o caos seria pior ainda, falar, não tem dinheiro, gente. Ia acontecer como aconteceu em dezembro. O dólar ia para 6,30, ia ser um caos. Então, eles falaram, olha, gente, eu sei que é ruim, mas, tá bom, botei o bode aqui, então vamos agora, né? É a tecla que eu tenho para apertar. É o que eu tenho que fazer. Foi isso. Sabendo a chiadeira que viria, a reação que viria. E hoje, Orengo, a fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, que a gente colocou aqui logo na abertura do Entre Nós, mostra que é um recado claro disso. Se tentar passar como tá, vai perder. Esse é o recado dado já, né? E realmente, Adriana, é uma faca no pescoço, porque o que o presidente da Câmara está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: ou dá uma alternativa, ou essa proposta vai ser derrubada. E tem voto para isso. Mais do que a oposição, hoje, parlamentares da base do governo, na hora do voto, derrubam o aumento do IOF. E se tem coisa que é mais impopular no Congresso, não tem nada mais impopular que aumento de imposto. E mais do que isso, tem uma questão aí que é política, né, que é de atribuição. E aí, quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fala que o governo federal usurpou atribuições do Congresso Nacional, isso repercute muito internamente dentro do parlamento, né? Qual é a avaliação de líderes partidários? É que esse é um assunto que não cabe apenas ao Executivo, precisa passar por análise do Congresso Nacional. O governo, numa canetada, não poderia dar esse aumento sem consultar o Legislativo. Então, isso, para dentro do Congresso, ecoa e ecoa muito. Agora, Adriana, a gente vê que alternativas precisam ser apresentadas, e aí quando o presidente da Câmara fala em possíveis alternativas, ele fala em
propostas estruturantes. Fala até na reforma administrativa, que é muito necessário nesse momento. Esse é um debate que é muito pertinente, mas a gente sabe que reforma administrativa é medida de longo prazo, até porque todas as reformas que foram discutidas dentro do Congresso Nacional, por mais necessárias que sejam, de reestruturação do Estado, de redução de gasto público, sempre apontam para novos servidores. Sempre tem aquele velho debate do direito adquirido. Então é muito difícil mexer com os atuais servidores, e a pressão no Congresso é sempre fortíssima. Agora, tem propostas que já estão no Congresso Nacional que poderiam ter um impacto mais imediato. A gente sempre lembra aqui do teto de gasto, aliás, do salário, né? Do teto e justamente dos salários, né? Que não podem ultrapassar e acabam ultrapassando com penduricalhos, né? Tem uma conta que dá aí, por ano, só de prejuízo, 10 bilhões de reais. E tem as emendas parlamentares. O presidente da Câmara, perguntado sobre o assunto, disse que o Congresso não se furtaria em discutir esse assunto das emendas. Mas se a gente pegar hoje no orçamento, há 58 bilhões de reais reservados para emendas parlamentares. No momento de congelamento, de contingenciamento, o que se esperava é que o parlamento desse também a parcela de contribuição, né? O que está muito claro no cenário é que esse IOF, do jeito que foi aumentado, não vai permanecer, né? Se o governo insistir, vai ser derrotado no parlamento. Vamos ver se no pacote final, nesses 10 dias, sai então uma solução que inclua emendas congeladas, emendas parlamentares cortadas desses 58 bi, alguma parcelinha ali. Vamos ver, né, Ju? Pois é, a esperança é a última que morre sempre, né? Agora, o que eu acho que é muito triste nessa situação toda é, para mim ficou muito claro, ali tendo acesso ali de perto, a pessoal negociando, técnicos ali, que eles estão de mãos atadas, porque mais uma vez no Brasil, ninguém quer fazer medidas que de fato contribuam para resolver o problema. Todo mundo só pensa em si, quem paga a conta somos nós, contribuintes, que pagamos uma carga tributária muito alta, muito acima da média de qualquer país emergente, qualquer país similar. Pagamos imposto de nível europeu para não termos educação, saúde, segurança, transporte, que é o que os europeus têm, né? Então, essa é a realidade. Assim, não tem solução disponível hoje, porque ninguém quer fazer o que precisa ser feito, Adriano. E discutir as pautas principais, que já poderiam ter sido aprovadas há muito tempo. Obrigada demais, viu, Orengo? Bom trabalho aí. Obrigada pela parceria, Ju, você também. Até mais. Tchau. Valeu. Até mais. Valeu. Agora,